Esse tipo de assunto, como nós estamos sendo hoje, do Bolsonaro, o caso da Marielle, os suspeitos, a ligação, o interfone, o porteiro, tudo isso é interessante para o canal porque gera bastante vídeo, eu tenho conteúdo, eu consigo falar, consigo produzir muitos vídeos. Só que por outro lado também é ruim, porque mais uma vez a gente precisa voltar, precisamos falar sobre esse assunto e outros assuntos que eu também gostaria de abordar acabam ficando em segundo plano, acabam atrasando. Eu, por exemplo, já gostaria de ter feito um vídeo para conversar com vocês a respeito do Risco Brasil, que reduziu. Também gostaria de falar sobre a proposta da Janaína Pascoal para o Estado de São Paulo, de homens não podem dar banhos em crianças, professores, enfim, funcionários, homens não podem dar banhos em crianças na rede pública de São Paulo. Gostaria de conversar também sobre isso, mas nós precisamos toda vez voltar aqui porque acaba o assunto do Bolsonaro, da Marielle, acaba dominando todos os nossos vídeos do dia de hoje. E é interessante nós começarmos a discutir esse assunto porque eu já venho falando para vocês há um bom tempo do processo de destruição provocado por Bolsonaro nas instituições republicanas. Bolsonaro ele tem um interesse em destruir as instituições republicanas. Ele quer destruir a moral, a credibilidade dessas instituições para ser a única pessoa crível, para ser o único representante da nação, ser o único representante da pátria, ser o único representante do Brasil na cabeça, na mente ali de uma porcentagem considerável de seus eleitores. Ele acha que fazendo isso, ele vai conseguir chegar ao segundo turno em 2022. Eu já venho falando há muito tempo sobre isso aqui no canal. Caso você seja uma pessoa nova, um inscrito recente aqui no canal, primeiramente seja bem-vindo. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, nós temos uma playlist aqui no canal que chama Entendendo o Bolsonaro. No final desse meu vídeo, vai estar aqui embaixo, em um desses lados. Possivelmente eu vou ver se eu coloco desse lado aqui, ao lado da janela. Vai ficar aqui embaixo, você clica nessa planilha não, de novo, nessa playlist, e é o primeiro vídeo, chama A Destruição de Bolsonaro. Clique e veja, entenda um pouco mais a respeito desse processo de destruição que Bolsonaro está fazendo. Mas esse processo de destruição é um processo que ataca diretamente as instituições republicanas. Muitas pessoas falam a respeito da democracia, mas não é a democracia que está em jogo, não é a democracia que está em perigo com Bolsonaro, mas sim as instituições republicanas. Porque Bolsonaro ele afronta, Bolsonaro ele atenta a todo momento à República, às instituições republicanas. Hoje nós tivemos esse episódio da Marielle, do caso envolvendo a Marielle, do suspeito ele ter ido ou não no condomínio do Bolsonaro, ter interfonado ou não para a casa do Bolsonaro. E o Carluxo ele fez um vídeo, que eu contestei o vídeo dele, fiz até aqui um vídeo hoje à tarde, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu contesto dizendo que é possível que aqueles arquivos que o Carluxo tem tenham sido adulterados, tenham apenas sido modificados os nomes daqueles arquivos. E muitas pessoas nos comentários do Carluxo falam pedindo, né? Vamos fechar o STF, vamos fechar a Rede Globo, não vamos mais conceder a concessão para a Rede Globo, algo totalmente antidemocrático e principalmente antirrepublicano. Porque Bolsonaro e seus filhos eles fazem isso. Eles jogam a população contra as instituições republicanas. Muitas pessoas pedindo fechamento de STF, muitas pessoas pedindo fechamento de Congresso, pedindo uma intervenção militar, porque elas não entendem o funcionamento da República e Bolsonaro ele esgarça isso, ele joga contra as instituições republicanas. E hoje, mais uma vez, no dia entre ontem e hoje, Bolsonaro joga contra as instituições republicanas, desrespeita as instituições republicanas, desrespeita a nossa própria nação e a nossa própria república. Porque o que ele fez? Quando começou a vazar, quando essa notícia caiu na grande mídia, Bolsonaro já havia sido avisado que essa notícia iria para o Jornal Nacional, então ele teve tempo para preparar uma defesa, para preparar uma argumentação. Então, quando essa notícia caiu na grande mídia, o que Bolsonaro fez? Bolsonaro, ele chamou o Sérgio Moro, e Sérgio Moro funcionou como sendo um cão de guarda, porque ele chamou o Sérgio Moro e pediu para o Sérgio Moro usar o Ministério Público, ou seja, ele é público para o interesse privado, para o interesse particular dele, Bolsonaro. Ou seja, o que o Bolsonaro fez? Pegou uma instituição republicana, uma instituição que é do povo. O que é república? Res pública, é da coisa pública. Pegou algo que é do povo, algo que é financiado com o dinheiro do povo, algo que deve ser de todos nós para o interesse público e está utilizando, e já utilizou aparentemente, para ter um interesse seu particular atendido. Então, obviamente, há uma força do Ministério Público utilizado por Sérgio Moro para ir para cima do porteiro que prestou o depoimento. E como você acha que vai ser a reação do porteiro quando vê o Ministério Público vindo para cima dele? Sérgio Moro é o ministro da Justiça. Sérgio Moro teve força para prender Lula.
Lula, o presidente mais popular da história do Brasil, saiu com mais de quase 90%, aproximadamente 90% de aprovação, tinha um apreço popular muito grande, uma força política, dinheiro, poder e foi preso. Imagina o que vai acontecer, o que pode acontecer com esse porteiro. E agora, à tarde, nós já tivemos uma informação que foi publicada agora pela Folha de São Paulo, por volta das 4h20 da tarde, o seguinte: o Ministério Público diz que o porteiro deu informação falsa ao citar Bolsonaro no caso Marielle. Segundo o Globo, o porteiro afirmou que, suspeito de matar a vereadora, pediu para ir à casa do presidente. Aí, olha só, a promotora Simone Sibilio, do Ministério Público do Rio de Janeiro, afirmou em entrevista a jornalistas na tarde dessa quarta-feira que o porteiro, que cita Jair Bolsonaro em seu depoimento, deu uma informação falsa no depoimento. Inicialmente, ela afirmou que o funcionário mentira. Em seguida, declarou que o depoimento não guarda compatibilidade com a prova técnica. O porquê do porteiro ter dado depoimento será investigado, se ele mentiu, se equivocou ou esqueceu. Então, olha só, há uma pressão no porteiro, ou seja, o Ministério Público já está falando que ele deu uma informação falsa. Possivelmente ele vai prestar um novo depoimento, porque agora há uma pressão em cima dele muito forte para ele prestar um novo depoimento, e com certeza, com toda a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, Sérgio Moro, presidente da República, em cima, é muito possível que ele acabe modificando alterando ali o seu depoimento. Por isso que alguns senadores já estão solicitando que o porteiro vá para um programa de proteção a testemunhas, porque há uma pressão em cima dele muito grande. E é claro que nessa situação, quem de nós não iria mudar o depoimento? O que é tudo muito estranho pelo seguinte: aquela voz não dá para identificar no áudio que o Carluxo colocou, aqueles arquivos que o Carluxo apresentou são facilmente adulterados. É muito possível, e eu não sabia na hora que eu falei, eu não moro em condomínios, nunca morei, então eu não sei como funciona esse esquema de interfones. Mas, pelo que algumas pessoas falaram, e é muito possível você interfonar para um apartamento, esse apartamento não tem ninguém, então cai no telefone celular daquela pessoa. Então pode ser que tenha sido o Bolsonaro que atendeu o telefone mesmo. Enfim, mas como eu falei, aquela prova do Carluxo, aqueles arquivos, eles podem ter sido adulterados. E aí o que pesa muito é por que está escrito lá naquele registro de entradas de visitantes o número 58 do apartamento de Bolsonaro. Está escrito lá, vai para o apartamento 58 de Bolsonaro, está registrado. E não tem como você adulterar, não tem rasura ali, não tem como você inserir, você deixar uma célula em branco para depois adicionar o número, a informação do apartamento de Bolsonaro naquela mesma data, naquela mesma hora. Não tinha como saber que o assassinato de Marielle iria ocorrer. Então não teria como o porteiro tentar adulterar, tentar sacanear, fazer aquilo para prejudicar o presidente da República. Porque naquela época, primeiro que Bolsonaro não era nem presidente. Bolsonaro era um deputado e ninguém sabia que aquilo iria acontecer. E quando Bolsonaro faz isso, quando Bolsonaro força o Ministério Público a ir para cima do porteiro, como ele está fazendo com o Sérgio Moro, na verdade o que acontece é levantar apenas mais suspeitas em relação ao Bolsonaro. Por que o Bolsonaro está fazendo tanta celeuma em cima desse caso? Ora, ele pode ter telefonado na casa do Bolsonaro, ele ter atendido em Brasília e falar assim, como ele já conhecia aquelas pessoas, como ele já conhecia os milicianos, porque ele tinha relação com os milicianos, o filho dele namorava a filha do miliciano que morava perto, ele poderia falar, não, ele já pode entrar, ele está liberado, o Bolsonaro já conhecia ele. E aí ele foi atrás, o porteiro foi atrás, seguiu o miliciano e depois ligou para o Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, não, já estou ciente disso. Qual é o problema de Bolsonaro ter feito isso? Bolsonaro não tinha, até esse momento, não há nada nessas gravações, não há nada nessa reportagem, não há nada nesses arquivos que mostre que Bolsonaro é cúmplice do crime. Ele tinha relação com esses milicianos, isso todo mundo já sabe, isso já é público. Agora, que Bolsonaro tem participação no caso de Marielle, isso não tá, isso não prova absolutamente nada, não mostra que Bolsonaro é um assassino, que Bolsonaro é um cúmplice. Ele pode ter tido apenas uma infeliz coincidência, mas quando ele começa a fazer essa celeuma, quando ele começa a fazer todo esse show, você começa a ter uma desconfiança. E quando ele começa a utilizar instituições republicanas para pressionar o porteiro, tentar utilizar aquilo ao seu bel prazer, ele acaba ferindo a nossa nação, ele acaba ferindo a nossa república. Então esse é um assunto muito estranho. Toda essa força que Bolsonaro está querendo fazer. Por que Bolsonaro, ao invés de utilizar o Ministério Público para se proteger, por que ele não dá uma ordem para o Sérgio Moro? Moro, eu quero resolver esse caso, eu quero encontrar hoje os assassinos da Marielle. Por que ele não fala isso publicamente? Mesmo que seja demagogia. Por que ele não demonstra isso com falsidade? Ele não consegue nem ao menos ter a falsidade de mostrar, olha, eu quero que esse caso da Marielle seja resolvido. Moro, vai lá e resolve esse problema. Eles não fazem isso.
Por que que Bolsonaro não faz isso? Tudo isso é muito, mas muito estranho. As pessoas, eu sei que elas defendem, eu sei que as pessoas gostam de Bolsonaro, eu sei que as pessoas elas acham que a Rede Globo está mentindo, mas não bate. As coisas não batem nesse caso. Por que que tem lá no livro de registros o nome de Bolsonaro está escrito a caneta pelo porteiro? O depoimento do porteiro é mentiroso? Por que que só falaram que o depoimento do porteiro é mentiroso agora, quando saiu publicamente? Por que que já no momento, no começo do dia, após sair essa reportagem do Jornal Nacional, não houve uma nota do Ministério Público falando que esse depoimento era mentiroso? Por que esperou passar todo esse tempo? Por que esperou o Bolsonaro falar com o Sérgio Moro para haver esse tipo de manifestação no Ministério Público? Aí o que acaba aparecendo? Acaba aparecendo que o Bolsonaro pressionou o Sérgio Moro pressionou o Ministério Público acabou cedendo. E vai pressionar o porteiro. Então, não faz. Tudo isso é muito esquisito. Por mais que você goste de Bolsonaro, por mais que você admire o presidente, mesmo que não haja motivos, porque Bolsonaro entrou agora, ele não fez absolutamente nada para a população. Não há motivos para esse endeusamento de Bolsonaro. Quase religioso essa relação dos eleitores de Bolsonaro com ele. Com Lula, nós entendemos. Porque Lula deu acesso à população, Lula fez vários programas sociais, muitas pessoas melhoraram de vida, mas Bolsonaro ainda não teve nem tempo. Pode ser que ele seja um excelente presidente no final do mandato, o que eu acho difícil, mas ele não teve nem tempo. O principal projeto dele, que é a reforma da Previdência, ainda não foi nem aprovado. Então há uma gratidão muito cega que mexe com o endeusamento de Bolsonaro, que isso é muito perigoso. Mas mesmo você, perceba, isso tudo é muito estranho. É necessário que haja uma investigação e é necessário que haja uma apuração. Então, se você quer proteger o presidente Bolsonaro, se você gosta do Bolsonaro, pare de atacar a Globo. Se você gosta do Bolsonaro, se você quer que ele mostre a sua inocência, cobre que o assassino de Marielle seja capturado, que o assassino de Marielle seja preso e principalmente que todo esse caso tenha uma solução. Porque aí sim nós vamos poder falar, Bolsonaro ele é inocente, ele não é cúmplice nesse caso. Ou Bolsonaro, ele é cúmplice, ele tem envolvimento com milícias e ele faz parte desse processo, de toda essa situação desse crime que acabou matando Marielle. Mas o que precisa acontecer? Essa situação envolvendo Marielle, o crime desse caso de Marielle precisa ser solucionado. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, aqui embaixo está a playlist que eu falei para vocês, deixe seu comentário a respeito disso e também me siga no Twitter, @profleoficial.